Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá pessoal, boas-vindas a mais uma edição do Conversa de Classe. E vocês sabem que aqui é um espaço para a gente explorar os temas mais cruciais da educação com convidados e convidadas inspiradores. E eu tô aqui, gente, com essa mulher maravilhosa, essa mulher incrível, sabida, né? Eu acho que a gente teve a gente teve vários contatos no time de formadores, mas acho que um contato falando um pouquinho sobre educação antirracista, e foi ali que o meu olho brilhou, né? Eu falei assim, meu Deus, eu preciso entrevistar ela, trazer ela aqui para o programa. Então essa é a Dione Andrade, né? Ela é uma professora, também mentora e dedicada aí a falar um pouco da educação antirracista com esse propósito de transformar mesmo a educação no Brasil. Dione, você tem uma trajetória bastante extensa aí na educação. Eu queria saber como que você vê o papel do educador na construção de uma prática antirracista nas escolas, e também queria te perguntar um pouquinho quais as estratégias práticas que podem ser adotadas para a gente promover um ambiente que seja inclusivo e respeitoso. Dione, muito bem-vinda ao Conversa de Classe. Obrigada. Antes de iniciar, Má, eu preciso deixar definida aqui a minha posição como falante sobre o assunto, sendo uma pessoa branca. Na nossa sociedade, de fato, o racismo afeta mentes e corpos negros, e nós, brancos, jamais poderemos falar sobre a perspectiva deles. Então, o lugar de fala passa pela representatividade, sim, de fato, mas o racismo é um problema social, e sendo um problema social, é um dever de toda a sociedade a gente falar sobre isso. E, para isso, é necessário, além de se opor à discriminação e à violência racial, a gente precisa adotar uma postura ativa nas nossas ações cotidianas. Primeiramente, aceitando que o racismo existe, depois falando abertamente sobre o assunto, ouvindo, buscando conhecimento, se posicionando, principalmente quando a gente percebe uma prática racista acontecendo. Ser uma pessoa antirracista é, acima de tudo, ser uma pessoa compromissada com a justiça social. E sendo uma professora que tem como premissa equidade e justiça, é meu dever reparador agir de forma principalmente combativa nos espaços em que eu me encontro. Bom, respondendo a sua pergunta propriamente dita, a educação é o alicerce principal das relações humanas. E o grande mestre desse processo é o professor. Dito isso, na minha opinião, o papel do professor na educação antirracista, e aí assim, eu vou trazer uma perspectiva ainda mais abrangente, né, na promoção da diversidade, seja ela dentro de todas as gamas, né? O papel do professor é principalmente na provocação, quando a gente provoca, quando a gente fomenta uma reflexão, né, para dirimir, mitigar equívocos, principalmente equívocos coloniais da nossa história, né? A gente tem um papel de catalisar e promover a mudança. Quando a gente conversa, quando a gente atua, a gente modifica alguma realidade que tira as pessoas da zona de ignorância, né, e leva a pessoa à zona de conhecimento e à zona de ação. Dione, eu acho muito interessante o que você está falando, né? Primeiro, né, pessoal, porque traz esse debate para todo mundo, né? Eu acho que é uma questão mesmo da gente entender, claro, os lugares de fala, mas principalmente a gente entender que todo mundo tem esse lugar e essa condição de ser um combatente, né? É isso. E o combatente aqui a gente também não está colocando numa perspectiva da pessoa que ataca outras pessoas, muito pelo contrário, né? Eu estava até pensando, né, vindo por esse lado, que a formação dos professores, ela desempenha um papel bastante crucial quando a gente pensa nesse processo. Como que você aborda a questão antirracista na formação dos educadores?
e quais as competências e reflexões que são essenciais para que esses educadores atuem de forma efetiva nesse contexto? Bom, a ABNC Formação de Professores, no artigo 2º da sua resolução, ela defende uma formação docente que compreenda a integralidade do profissional em articulação com as competências gerais da BNCC, né, dos desenvolvimentos dos estudantes. Ao trazer como fundamento pedagógico dos cursos de formação o olhar para o professor também em suas competências intrapessoais e interpessoais, a BNC Formação apresenta espaços para aprofundamento na área socioemocional. Como, por exemplo, né? Dessa forma, a gente consegue desenvolver habilidades como resiliência, inteligência emocional, empatia, reflexões pautadas nos conceitos de diversidade, igualdade, equidade e justiça, né? E a coletividade, propriamente dita, essas habilidades que imbuam o professor da sua responsabilidade social é o gancho que eu me utilizo para introduzir a temática antirracista na formação do professor. Muito, muito incrível isso, né? E é legal, Dione, que eu acho que também você traz uma fala, essa questão da referência, né? E isso está legalmente explícito. Exato. Como um dos pontos, né? Uma das características aí que a gente precisa trazer para a formação de professores. Eu imagino, né, que por mais que isso seja garantido aí com um texto, com força de lei que estabeleça isso, que devem haver muitos desafios, né? O que eu queria te perguntar é como que a gente pode lidar com as resistências, né, na hora de implementar práticas antirracistas, principalmente nas escolas, e se tem alguma experiência específica que você gostaria de contar que pode elucidar essa superação dos obstáculos. Com resiliência e informação, principalmente. Quando a gente se compromete com uma educação antirracista, a gente precisa ter em mente que a gente vai sofrer resistência. E já estar preparados para que a gente enfrente esse desafio é fundamental. Ao questionarmos a história do ponto de vista colonial, que nos foi passada como verdade, ao apresentarmos esse outro lado da história, ao desconstruirmos atitudes e comportamentos racistas numa sociedade atravessada por desigualdades e estruturas históricas de exclusão, a gente vai ser taxado de chato, militante, mimizento, né? Vou te dar um exemplo. Eu tive uma experiência numa última formação que eu me aprofundei em expressões racistas, o que significam e como surgiram. E mesmo em conversas informais, entre amigos, quando a gente se utiliza de uma expressão racista, eu me manifesto, sugiro que não a uso mais, explico que é uma expressão inadequada. Se eu me lembro, eu conto como ela surgiu, sugiro que substitua por outra, né? E aí nessa formação, a gente estava corrigindo, uma das professoras disse que estava corrigindo trabalhos, e aí uma das professoras pediu para que ela desse uma segunda olhada numa correção, porque aquele aluno tinha feito nas coxas. E aí eu mediei, ela falou, aí eu falei o que eu falei, como é que você fez, como é que você atingiu a professora? Ela falou, eu falei para ela, eu vou olhar, mas não usa essa expressão não. Eu falei, que legal, e aí como é que você... eu expliquei como eu sou, como eu sabia, como eu lembrava, né, que era a questão das telhas que eram moldadas nas coxas das negras e tal, e sugeri a ela que fizesse essa substituição. E aí a professora, né, não reagiu bem, a outra professora, isso a professora me contando. Ela disse, nossa, já não se pode falar mais nada na frente da fulana. E aí, assim, isso a gente vai encarar todo o momento. E a gente precisa continuar. A gente vai ser taxada de chata, a gente vai ser taxada de militante, mas na educação, e a educação ela precisa de resiliência, ela precisa de insistência, que a gente vai conseguir mudar, transformar essa sociedade, né, e essas situações. E até mesmo, né, Dione, a gente trazer para a consciência e para a realidade que a gente não está mudando, gente, 20 anos de história, né? A gente Exatamente. Tem mais história em que o racismo estava muito presente
como uma camada normal, né, como se fosse realmente aceitável, né, esse tipo de situação, do que da maneira que a gente vê hoje, né, quando a gente começa a colocar um senso crítico, né, e uma avaliação mais acurada. Então, gente, eu acho que é uma mensagem também de coragem, né? É isso. A gente pode se enfrentar, claro, né, na formação, na conscientização e repensando aí exatamente como foi nessa situação que a professora viveu, né? E é na questão da ação mesmo, né, mas assim, a gente, nas formações antirracistas que a gente aplica, a gente costuma dizer que a gente tem 3 zonas, eu já mencionei. A gente tem a zona da ignorância, que é a zona que você, né, tem aquele véu que você não enxerga, ou então que você não, racismo não existe, isso é, né, mimimi. E aí, quando você toma consciência e a gente fala sobre o assunto, você toma consciência, você passa para a zona de conhecimento, em que você começa a perceber, não é verdade, buscar referências, buscar conversas, ouvir, né? Então você já sai daquela zona de ignorância e parte para a zona do conhecimento. E o terceiro estágio é a zona de ação, né? Quando a gente entende, conhece e se incomoda com aquilo a ponto de agir, né? A gente agir quando a gente se depara com uma situação de preconceito e dizer, não, peraí, não é assim, isso está errado, não está legal, né? Então, não é necessariamente como você falou, não é um embate, né? É você não se colocar conivente àquela situação. É você dizer, não, mas isso está errado, eu não sou a favor disso, mesmo que não seja com você, né? Mesmo que seja com uma pessoa que você não conhece. Você presenciar uma situação, já que você não está mais na zona de ignorância, você já tem conhecimento de que aquilo é fato, você presenciar uma situação e não agir, né? Então é meio que isso, é insistir, persistir para que todos possam transpor essas zonas e efetivamente agir contra o racismo e o preconceito de uma forma geral. E Johnny, para a gente ir finalizando, né, eu queria te perguntar sobre um pouco o papel da tecnologia, né, na educação quando a gente fala das questões antirracistas. E eu trago essa questão também porque a gente sabe que as redes, elas têm ajudado a amplificar essas vozes e trazer, inclusive, essas situações desconfortáveis a público, né? E não só no sentido da gente acusar pessoas que fazem isso, mas acho que é também muito no propósito da gente tomar consciência do que realmente é, né? Uma atitude que está ali classificada como racismo e principalmente também a gente entender o que é antirracismo. Como que você vê o papel da tecnologia nesse contexto? Nossa, assim, ela é muito, muito importante, até porque hoje a informação está a um clique, né? Ela está na palma das nossas mãos. A tecnologia ela é uma grande aliada para tirar as pessoas exatamente dessa zona de ignorância e levar para a zona de conscientização e ação, né? Assim, acompanhe páginas e perfis antirracistas que trazem dados, estudos, projetos, muitas informações de qualidade. Eu posso, inclusive, recomendar algumas aqui: Observatório da Branquitude, a página da professora Lavínia Castro, a página da Rede de Professores Antirracistas, que é da Lavínia também, e a Marim, que é uma consultoria antirracista, que foi a consultoria que nos formou, né, como professores antirracistas e para abordar essas pautas nas nossas formações. Então a tecnologia está aí para não só facilitar a nossa vida de uma forma geral, mas também para trazer o conhecimento para a palma da nossa mão, né? E assim, num período que a gente viveu e que está vivendo, em que a desinformação, que as fake news também, né, são muito grandes, a tecnologia também é uma grande aliada para que a gente possa buscar a informação assertiva, a informação correta, né, a informação para mudança, a informação que a gente possa passar para frente de uma forma correta e na intenção de transformar de fato, né?
Dione, que maravilhoso. Muito obrigada das suas Imagina. contribuições. Obrigada de você estar aqui no Conversa de Classe. Gente, inclusive a gente está gravando presencialmente aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que vocês gostam quando a gente grava presencial. Então não podia perder essa chance de ter aqui a Dione com a gente. E é claro, a gente se encontra no próximo Conversa de Classe. Tchau, tchau.